na sede. Eu terminei aquele culto só 2 sábados, com mais de 40 graus de febre. Cheguei em casa, estava com 47, quase 48. Mas Deus é bom e estamos aqui contando vitória, né, irmão? Estou muito bem ainda não, mas já estou, graças a Deus, já estou bem melhor. Aleluia, glória a Deus. E é Deus que faz isso, né? Abre as vossas Bíblias em Lucas 8. Não sei porque Deus está me levando. Quando o irmão falou que eu ia pregar hoje à noite, eu tenho meditado, aquele tempo todo que eu passei sentado ali, eu estava meditando, e Deus tem me levado a essa palavra, uma palavra conhecida, que tem um título, a filha de Jairo, e a mulher que tem um fluxo de sangue. Uma palavra muito conhecida. Lucas 8, a partir do versículo 40. Nós vamos ler 40, 41, aí vamos ler 48, 49 e 50. Aleluia, glória a Deus. Aquele que se encontrou, diga amém. Não encontrou, diga misericórdia. Irmão Tiago, está sem Bíblia? Certo. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogou-lhe que entrasse em sua casa. Aleluia. Vamos agora para a segunda leitura, no mesmo capítulo, agora no versículo 48, 49 e 50. E ele disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ali ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomoda o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: Não temas, crê somente e serás salvo. Eu queria que os irmãos repetissem a parte B desse versículo comigo. Aquela parte que diz só assim: crê somente e será salva. Vamos ler junto? Crê somente e será salva. Aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos, a gente sabemos que o povo naquela época fazia multidão para ver o Senhor. Muitos deles iam naquela multidão porque Deus, ele prosperava, ele curava, ele multiplicava os pães, e muita gente ia por causa disso. Mas no meio daquela multidão também tinha pessoas que iam porque amavam Jesus, porque gostavam de ouvir a palavra de Cristo Jesus. E outros iam porque tinha algum motivo para ir. Estavam passando por alguma necessidade, algum problema, às vezes familiar, às vezes não era familiar, era de doença, e ia para que Jesus pudesse dar uma palavra de conforto, para que Jesus pudesse tirar ele daquele problema que eles estavam naquele momento. E a gente sabemos que a multidão é cruel, amados irmãos, porque é no meio da multidão que a gente escuta muitas palavras contrárias. É no meio da multidão que a gente escuta muita palavra dizendo que a gente não pode, que a gente não é capacitado, que a gente não tem capacidade de fazer aquilo ou aquilo outro, que a gente não vai a lugar nenhum. É no meio da multidão que a gente escuta todos os tipos de palavras que vêm ao debater com aquilo que a gente pensamos e queremos em nossas vidas. Porque a multidão é assim. A multidão, elas trabalham para que alguns cresçam e outros diminuam. É assim que funciona a multidão. Mas no meio daquela multidão, a Bíblia fala nesse versículo que a gente leu aqui, de um homem chamado Jairo, que tinha apenas uma filha, era a única filha que ele tinha. E naquela época, quando a gente tinha que o nosso gênero pudesse avançar, que a gente pudesse deixar a nossa herança, que a nossa história pudesse continuar, a gente tinha que ter um filho. A gente tinha que ter um filho para que deixasse as coisas que a gente tinha, para que ele continuasse aquela história. A história do irmão José, a história do irmão Severino, a história do irmão Tiago, a história de Mário, a história de cada um de vocês.
Naquela época teríamos que ter um filho para que a nossa história pudesse continuar. E a Bíblia nos relata que Jairo tinha apenas uma filha, que tinha apenas 12 anos de idade, e estava cometida de uma enfermidade, ou seja, estava à beira da morte. Aleluia, glória a Deus. E quem era Jairo? Jairo era o príncipe da sinagoga. Por ser o príncipe da sinagoga, ele era a pessoa que entendia da lei, era a pessoa que interpretava a lei, era a pessoa que fazia a oração do santo ao Senhor, que levava a oração dos santos até o Senhor. Mas ele não conhecia Jesus. E muita gente, meus amados irmãos, não conhece Jesus. Muita gente louva, muita gente prega, muita gente trabalha em alguns departamentos de igreja, muita gente sai evangelizando, mas não conhece Jesus. Já ele não conhecia Jesus. Ele poderia, com as condições que tinha, pagar o melhor médico que pudesse para a filha dele. E ele creio que ele tenha pagado, mas não conseguiu fazer nada. Ele não conseguiu ter sucesso com isso. As orações, já que ele levava a oração do santo ao Senhor, creio eu que ele também tem orado. A Bíblia não diz, mas eu acho que ele tem orado muitas vezes, mas não conseguiu êxito. Por quê? Porque ele não tinha a proximidade com Deus. Ele não conhecia Jesus. Mas aí os irmãos podem perguntar, e como é que eu faço para saber se eu conheço Jesus ou não? Quando a gente se afasta das coisas mundanas e vive uma vida dedicada às coisas de Cristo Jesus. Glória a Deus. Quando a gente passa da vida do mundo e passa a ter uma vida santa em Cristo Jesus. Aleluia. Quando a gente deixa de julgar as pessoas pelo passado que elas foram, ou por aquilo que a gente pensa que talvez elas sejam, e passa a julgar pelo que elas é no presente. Aleluia. Pelas obras que elas fazem, pelas coisas importantes que elas fazem na obra de Cristo Jesus, e pela vida que estão levando, que está levando para o Evangelho. Aleluia. É assim que começamos a conhecer Cristo Jesus. Glória a Deus. É nos afastando das coisas que nos leva à perdição. É se afastando das farras, das bebedeiras, como o irmão Severino falou aqui. É assim que se aproximamos de Cristo Jesus e vivemos uma vida de santidade no Evangelho de Cristo Jesus. Glória a Deus. Jairo não tinha essa vida de santidade. Jairo, ele não conhecia Jesus. Ele fazia tudo isso, interpretava a lei, sabia da lei mais do que qualquer um, porque ele era o príncipe da sinagoga, mas ele não conhecia Jesus. E ele entra no meio daquela multidão, mesmo ele sendo príncipe, ele foi humilde. E por causa da humildade dele, Jesus atendeu. Porque ele foi humilde. A humildade é primordial na vida do cristão. Glória a Deus. Deus é o dono do ouro e da prata. Aleluia. É o grande arquiteto do universo. Ele poderia ter nos feito de qualquer coisa, de um material muito caro, muito valioso, mas ele fez a gente de quê, meus amados irmãos? De barro. Aleluia. Não somos nada, somos apenas barro. Aleluia. Ele poderia ter trabalhado com ouro, com brilhante, com qualquer outra coisa, mas ele trabalhou com barro, porque a humildade permanece em Cristo Jesus, e ela tem que permanecer em cada um de nós. Aleluia, glória a Deus. Então aquele homem se humilha, mesmo ele sendo o príncipe da sinagoga, mesmo ele tendo um cargo muito elevado naquela cidade, ele se humilha no meio daquela multidão e diz: Senhor, pede que ele fosse à casa dele. E Jesus, vendo aquela humilhação, vendo que ele se humilhou, vendo que ele se dedicou a levar ele até a casa dele, Jesus: vamos, eu vou com você. Aleluia, glória a Deus. Mas para se cumprir Eclesiastes, onde diz que há tempo para todas as coisas, no meio do caminho, uma mulher que sofria 12 anos de um fluxo de sangue entra na história. Ela entra na história de que forma? Ela toca na veste de Cristo Jesus. Aleluia. E Jesus para. E creio eu, não está também na Bíblia, mas acredito eu que Jairo, vendo aquela cena, ele deve ter imaginado: meu Deus, me humilhei, empurrei a multidão, entrei no meio dessa multidão,
E na hora que o Senhor vai para a minha casa, para curar a minha filha que está na beira da morte, essa mulher, ele para atender essa mulher. O que nós aprendemos com isso, meus amados irmãos? Que nada é no nosso tempo. Tudo é no tempo de Jesus. Tudo é no tempo dele. Nada é no nosso tempo. E Jesus curou aquela mulher. Jesus curou aquela mulher. Porque no meio do caminho, meus amados irmãos, no meio do caminho, muitos vão falar mal de você. No meio do caminho, alguém vai dizer: mas fulano entrou na igreja hoje, já tem um carro. Eu faz 10 anos que estou aqui e não tem nenhum. No meio do caminho, alguém vai dizer: irmão Severino vai dirigir agora a congregação da Pororoca. E eu estou aqui, não estou dirigindo nada. Ninguém sabe o que ele passou para chegar até aqui. A renúncia que ele fez, as coisas que ele teve que abandonar para viver uma vida de santidade com a sua família. É no meio do caminho que muitos se perdem, irmão. Mas é no meio do caminho que Deus diz: muitos estão dizendo que tu não vale nada, mas eu te quero comigo. Aleluia. É aquelas pessoas que são pisadas pelos homens lá fora, pela sociedade, que dá e tira, que joga as pessoas fora, quando as pessoas não têm muita coisa, porque quando você tem muitos amigos. Quando você tem condições financeiras, você tem vários amigos, você é bom. Mesmo que você seja uma pessoa ignorante, você passa a ser uma ovelha. Porque quem fala alto é o dinheiro, não é a pessoa física sua. Mas na hora que você perde tudo, aqueles mesmos que viviam ali paparicando, é os mesmos que começam a falar de você no meio do caminho. Aleluia. É o mesmo que começa a dizer: está quebrado, não vale nada, perdeu tudo. Aqui não vale nada não, aqui não tem mais nada não. Vamos convidar fulano para ir colar no aniversário com a gente. Não, vamos não, aqui não tem condição nem de comprar um presente não. Mas é esses que a sociedade pisa, é esses que Jesus recicla. Glória E diz: na tua vida eu farei vaso de honra. Aleluia, glória a Deus. E Deus segue. Jesus vai até a casa de Jairo. Mas quando chega lá, tem um monte de gente chorando, porque naquela época eles pagavam até as pessoas para chorar. E na hora que Jesus chega naquela casa, alguém vem daquela casa do príncipe e diz: para que está incomodando o mestre? A tua filha já morreu. Aleluia, glória a Deus. E todos estavam chorando. Mas Deus olha para aquela menina e diz: ela não morreu, apenas dorme. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia nos diz que aqueles que estavam chorando passam a rir, começa a sorrir, porque aquele que é firmado na palavra de Cristo Jesus, aquele que entrega seu caminho ao Senhor, aquele que vive uma vida de santidade, que vive pela palavra de Cristo Jesus, não se importa com o que falam dele, não importa com o que dizem da vida dele. Se der, deu. Se não deu, eu estou com Deus. Aleluia. Tem muita gente, meus amados irmãos, que dentro da igreja é uma pessoa, mas quando sai é outra. Aleluia. Trata as pessoas como abestalhado, como burro. Misericórdia. Aleluia. Mas Deus disse: Jeremias não sabia nem falar, mas eu falarei por ele. Aleluia. Glória a Deus. Deus capacita. Aleluia, glória a Deus. Então Deus disse: levanta a menina. Que muitas vezes, para a gente receber o sobrenatural de Deus na nossa vida, nós temos que se levantar, erguer a cabeça. Eu sou de Deus, eu vivo para Cristo, eu jamais baixaria a cabeça diante das dificuldades, que as dificuldades virão, com Deus ou sem Deus elas virão.
Agora é mais fácil passar com Deus ou sem Deus? Nós vivemos numa sociedade, meus amados irmãos, que a cada 3 minutos um jovem se suicida. Pela última estatística do IBGE, a cada 3 minutos um jovem tira sua própria vida pela depressão. Nós vivemos numa sociedade, meus amados irmãos, onde o pecado, a cada 1,5 segundo, tira uma vida. Em acidente de carro, com gente embriagada, drogada, ou em brigas, em bares, em festas. Porque quando a pessoa está drogada e cheia de bebida, ele é rico, ele é bravo e ele pode tudo. Na verdade, ele não pode é nada. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a sociedade que vivemos. Mas no meio dessa sociedade, Deus levantou homens e mulheres de moral e de caráter. Glória a Deus. Homens e mulheres que não vão julgar o passado do irmão, Aleluia. que vão ver o presente. Homens e mulheres que não vão baixar a cabeça, que vão aonde tem que ir, que prega aonde tem que pregar. Aleluia. E é essas pessoas que Deus está de braços abertos no paraíso para receber. Glória a Deus. É essas pessoas que Deus está guardando seu galardão na Nova Jerusalém. Aleluia. E Deus manda aquela criança levantar e diz: dá de comer a ela. Aleluia, glória a Deus. E Deus está dizendo hoje, nessa noite: dê de comer a seus sonhos, dê de comer a seus projetos, dê de comer a sua família. Não estou falando de cereais, não. Eu estou falando do alimento espiritual. Aleluia. Se você não acredita nos seus próprios sonhos, nos seus próprios projetos, da sua família, quem vai acreditar? Aleluia, glória a Deus. Deus quer ressuscitar projeto hoje aqui nessa noite. Aleluia. Deus quer arrancar projeto da gaveta. Gente que fez projeto há muitos anos e colocou numa gaveta e não tirou mais, por causa de palavras de pessoas que disseram não dá certo, não pode, não vai a lugar nenhum. E essas pessoas que disseram isso mataram o seu projeto, mataram os seus sonhos. Não deixe que essas pessoas consigam essa vitória. Aleluia. Retire seus sonhos da gaveta, tire seus projetos da gaveta, alimente eles. Todos nós somos capazes. Aos olhos de Deus nós somos todos iguais. Não há nenhum a mais do que o outro. Ah, eu louvo bem, eu sou melhor do que fulano. Eu prego bem, eu sou melhor do que fulano. Ah, fulano não sabe nem orar. Aleluia. Misericórdia. Para Deus não tem ninguém a mais do que o outro. Aleluia. Todos nós estávamos destituídos da glória de Cristo Jesus. Todos nós estávamos fundados no lamaçal do pecado. Glória a Deus. E Ele na cruz nos resgatou. E pela sua graça nos redimiu. E pelo seu sangue nos lavou. Aleluia, glória a Deus. Não somos nada além de Cristo Jesus. Glória a Deus. No caminho de Emaús andavam 2 homens. E começaram a falar no nome de Jesus. E a palavra de Deus diz: quando tiver 1 ou 2 falando no meu nome, eu estarei por perto. E Deus se aproximou deles. Mas eles não entenderam. Naquele momento eles não entenderam que Deus estava perto deles. Porque eles não viviam uma vida de santidade. Eles vieram entender bem depois que hoje à noite, quando nós saímos daqui, nós saia com essa definição em nossas vidas. Que esse ano novo que vai entrar, que os nossos projetos, os nossos sonhos sejam todos desgavetados, sejam todos colocados na mesa. Comece a orar pelos seus sonhos, comece a orar pelos seus projetos, pelas suas famílias. Tiago falou aqui da ovelha. Se tem uma ovelha, meus amados irmãos, que se perdeu-se no tempo da espera, vamos trazer de volta. Que mundo se perde no tempo da espera. Porque o ser humano, ele é assim, ele quer para ontem aquilo que é para o futuro na frente. Foi assim que aconteceu com o menino pródigo. Ele queria receber a herança do pai em vida.
E por isso que ele passou por todo aquele processo que ele passou. Porque ele queria uma coisa que era num tempo futuro, num tempo mais avançado. Que a gente possa sair daqui hoje à noite, meus amados irmãos, como aqueles israelitas que andavam no deserto, como aquelas sandálias que eles usavam, que quanto mais eles andavam, mais aquelas sandálias não acabavam. Aleluia. Aleluia. Que a gente possa entender que o lugar onde a gente pisa é santo, Glória a Deus. que a glória de Deus está sobre nós, que nós não venhamos julgar uns aos outros, que nós venhamos ter união, sabedoria e estratégia, para que possamos cada dia mais crescer esse batalhão do exército contra o nosso inimigo, que é Satanás. Ele não vai prevalecer. A Bíblia diz que ele será derrotado no final dos tempos. Aleluia. E o começo da derrota começa agora. Eu acredito que os selos dos Apocalipse já foi aberto. Acredito eu que nós já estamos nas taças. Deus já deve estar voltando para buscar a sua igreja. Glória a Deus. A igreja que glorifica o nome do Senhor, a igreja militante, a igreja que não baixa a cabeça, a igreja que vai para a rua, a igreja que evangeliza, a igreja que prega, que louva e que diz que Deus é bom. Aleluia. Que nós venhamos sair de hoje, nessa noite, com a certeza que carregaremos nossa cruz. Não adianta, meus amados irmãos, ganhar o mundo todo e perder a nossa salvação. Aleluia. Que sejamos como Jó. Sofreu tudo que poderia sofrer, mas não murmurou contra Deus. Aleluia. E tudo que ele pediu, recebeu em dobro. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Que hoje à noite nós saímos daqui com a certeza Aleluia. de que para Deus nada é impossível. Glória a Deus. Ele diz: eu sou aquele que ressuscita os mortos, dá uma nova vida por crer em mim. Aquele que crê em mim, mesmo que morra como qualquer outro, viverá novamente por crer em mim. Aleluia. Muitos estão morrendo espiritualmente, mas aqui tem homens e mulheres que vão ressuscitar o sonho na vida de cada um desses que morreram no caminho, no tempo da espera. No tempo da espera, meus amados irmãos, muitos caem. No tempo da espera, muitos se afastam da casa do Pai, muitos se afastam de Cristo Jesus. Muitos dizem: eu não vou naquela igreja porque é fulano que vai pregar. Eu não vou naquela igreja porque é fulano que vai louvar. Eu vou naquela outra que é fulano. Lembre-se, a palavra de Deus é uma só. Tanto faz eu pregar como qualquer um aqui dos irmãos. Ela foi no passado, é no agora e vai ser eternamente. A palavra de Cristo Jesus. Só ela cura, só ela salva. E Deus diz: eu sou o único, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não há outra forma de chegar a Deus a não ser por Jesus Cristo. A não ser renunciando todos os nossos pecados e as vidas mundanas e as coisas do mundo. Quem ama o mundo não ama a Deus. Quem ama o mundo se distancia de Deus. Quem ama o mundo não vê a mansão celestial. Que Deus abençoe a todos nessa noite. E eu agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.